Vamos dar início, então, à nossa noite aqui na Livraria Saraiva, nesse espaço preenchido de livros, né, e que nós vamos aproveitar também para conversar sobre Miguelin. Né. Vocês têm aqui o exemplar, ele, na verdade, Campo Geral tem, né, é Campo Geral e mais a história de Manuelzão. Mas hoje nós vamos ficar mais limitados, por questão de tempo, ao Miguelin, né? É o Campo Geral. Então, eu quero apresentar para vocês o Pedro Gonzaga, professor e escritor, né, que vai conversar a partir do ponto de vista da literatura, né, do conhecimento dele sobre a literatura, vai nos trazer uma série de aspectos, então, sobre esse texto, e Jair Klichnik, que é psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Esse é um evento que acontece toda segunda-feira, a segunda terça-feira do mês, e é uma atividade conjunta da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre com a Livraria Saraiva, aqui nesse espaço maravilhoso e com toda essa disponibilidade da Livraria Saraiva de fornecer a infra, como se diz, né? Toda essa infraestrutura. Então, eu vou passar a palavra para o Pedro, que começa nos trazendo uma série de elementos a respeito desse texto maravilhoso que é Campo Geral. Boa noite, pessoal. Primeiramente, lembrar que esse livro chamado Manuelzão Miguelin, na verdade, inicialmente ele era parte de um livro maior chamado Corpo de Baile. Nesse livro Corpo de Baile, lançado em 1956, que é o mesmo ano em que é publicado O Grande Sertão Veredas, que é a maior obra do Guimarães Rosa, talvez, junto das obras do Machado, entre as maiores obras que nós temos em nossa literatura. Essa sequência de novelas, são 7 novelas, elas foram posteriormente desmembradas em 3 livros. Um desses livros é Manuelzão Miguelin, e de certa maneira essas histórias, segundo Guimarães Rosa, deveriam ficar juntas. Embora não esteja no programa falarmos de Manuelzão, na verdade, uma história de amor, festa do Manuelzão, essas são histórias complementares. As duas, de certa maneira, tocam as pontas da vida. Na história que vamos centrar nossa conversa, é a história Campo Geral, em que o Miguelin aparece, um menino entre 7 e 8 anos de idade. Nós temos ali, então, a infância, uma digamos assim, região de nossa vida que o Guimarães Rosa muitas vezes tocou nos seus textos. Ele gostava muito de falar, tem muitos personagens meninos, jovens, mesmo sem te lembrar do Grande Sertão Veredas, uma parte importante do livro é o conhecimento que Reobaldo tem de Adorim, então ainda Reinaldo, quando eles são meninos, né, ao fim da infância. Aqui, então, voltando a esse livro específico, depois foi desmembrado, mas um livro de 56, nós temos 2 histórias, ambas também significativas em relação àquilo que nós sempre imaginamos quando falamos de Guimarães Rosa. Primeira coisa que nos ocorre, e eu acredito isso, falo pela experiência que tenho com os alunos, é de que a linguagem será incompreensível, de saída. E, de certa maneira, se nós olharmos para a obra do Guimarães como um todo, isso não seria de todo equivocado imaginar. Ainda mais se nós pensarmos que, em geral, esses livros são oferecidos aos alunos, vamos dizer assim, e não obrigados aos alunos, que seria o termo correto, numa idade entre 15 e 16 anos, e, de fato, a linguagem ela é exigente. Não diria que é impenetrável, não diria que é difícil, mas exige paciência do leitor. E essa virtude a gente sabe que nos dias de hoje ela é muito difícil de ser conseguida. Os tempos são contrários à paciência que a literatura exige, mas esses são os problemas dos tempos, e a literatura, não sabemos nós, se aguentará essa dificuldade. Isso é uma questão importante, mas que também não cabe a gente desviar aqui essa discussão. De toda maneira, quando falamos em Guimarães Rosa, nos ocorre primeiramente essa linguagem difícil. O trabalho de linguagem do Guimarães Rosa é um trabalho muito precioso e interessante ao mesmo tempo, porque ele recria, por muito tempo imaginaram alguns primeiros críticos que era uma invenção pura do Guimarães Rosa, mas o que ele fez de fato foi, em suas andanças pelo sertão, ir registrando um modo de falar. Um modo de falar que, de certa maneira, desaparece com um sertão, esse sertão histórico que termina com esse Brasil que vai progressivamente entrando para dentro do continente. Brasília seria um marco, digamos, definitivo do fim desse mundo do sertão histórico. Mas esse mundo sertão histórico parece que, vejam que é interessante a data 56, em que esses primeiros livros em que essa linguagem é posta em prática, porque o livro anterior, Sagarana, embora já tratasse da temática do sertão, do ponto de vista da linguagem, ele não apresenta grandes dificuldades. A linguagem, eu diria que é a linguagem de um escritor realista brasileiro.
usando um idioma com algumas concessões ao sertanejo, mas em geral um idioma que nós entendemos sem maiores dificuldades. Parece que esse avanço do Brasil para o interior, significando o fim do mundo real do sertão, é o ponto de partida ou de chegada, como quisermos, para a obra do Guimarães Rosa, que de certa maneira registrou esse mundo enquanto esse mundo desaparecia. À medida que o sertão sumia, o sertão histórico, o sertão passou a habitar esta parte, este outro mundo que é o mundo da literatura, em que os personagens ainda falam como falavam aqueles personagens que viviam no sertão, ao menos se nós confiarmos que Guimarães Rosa anotou, e ele fez isso de fato, já falaremos daqui um pouquinho mais sobre a biografia dele, ele anotou de fato o modo como esses personagens falavam e se expressavam. Claro, além disso, há um trabalho também de recriação de linguagem, que por vezes parece quase louco. Só um louco faria isso. Porque ele incorpora uma linguagem sertaneja, que ele domina assim mais ou menos, ele nasceu naquele mundo, mas nunca foi propriamente um homem humilde do sertão. E ele parece que então veste essa linguagem, e munido da sua imensa capacidade de aprender línguas, ele dominava 8 línguas com perfeição, entre elas o grego, o latim, o alemão, o italiano. Parece que ele incorpora esta fala do sertão e completa aquilo que não poderia ser dito por falta de vocabulário com o seu conhecimento das línguas. Criando uma linguagem que ao mesmo tempo é a linguagem do sertanejo, que desapareceu, e ao mesmo tempo é uma recriação, talvez, como poucas feitas na história da literatura ocidental, não só brasileira. Brasileira certamente, mas na história da literatura ocidental. Quer dizer, falei brasileira certamente, mas temos que fazer uma concessão ao autor nosso daqui. Porque esse Guimarães Rosa encontrou uma solução que hoje, depois que está dada, parece, não digo simples, nunca parecerá simples, mas que parece óbvia. Isso não era tão óbvio no início do século passado. Que problema Guimarães Rosa enfrenta, que um outro escritor enfrentou e que muitos escritores enfrentaram antes desses outros dois? A seguinte questão, vamos nos imaginar por um momento só, depois entramos no livro, nos imaginarmos do outro lado do balcão, ou seja, somos nós escritores. Digamos que vocês, como eu, dominam um registro do idioma, que é o registro da cidade. Com alguma variação regional no Brasil, mas um idioma, digamos, do português da norma culta. Por mais complicado que seja esse conceito, mas o português que nós usamos para falar diariamente, para escrevermos aí as coisas que temos que escrever. E vamos tratar de um mundo em que as pessoas não dominam esse português, ou dominam um português que é diferente desse que nós falamos. Bom, se eu sou um escritor, eu tenho 2 saídas. Ou eu registro a fala dessas pessoas como ela de fato é, criando um problema textual grave, porque aquilo que o meu ouvido escuta sem maiores problemas, vamos simular, digamos, um mineiro que falasse, "Cê tá bom?" Isso não é nenhum problema para o nosso ouvido. A gente entende que se trata de um sotaque do mineiro, sem nenhum problema. Agora, experimentem escrever isso num livro. "Cê tá bom." E o efeito que eu queria de imediatismo, de reprodução de fala no sentido coloquial, se perde completamente por uma forma esdrúxula de escrita. Um problema grave que demorou para ser resolvido. O que acontecia lá no final do século XIX com os autores que estavam registrando esse mundo rural? O narrador do livro falava como um homem da cidade, mesmo que não fosse, que fosse daquele mundo, o narrador falava o português correto. Quando os personagens falavam, entrava esse português todo quebrado. Ora, como assim, né? Quer dizer, se os personagens estão todos daquele mundo, como é que um fala um português correto e o outro não? O que está acontecendo aqui? Veja que não é um problema de fácil resolução. Ainda hoje, se nós gaúchos vamos escrever um texto, usando o nosso tu que concorda com a terceira pessoa do singular, tu vai, tu foi, tu fez, ninguém diz tu foste, tu fizeste. Isso não existe na vida real. Pelo menos não da vida real da fala. Nós vamos escrevendo o texto português comum e os personagens começam a falar e falam dessa maneira. Para um leitor, para nós mesmos já é um problema, mas para um leitor do Rio de Janeiro e São Paulo, imaginarão que nós estamos exagerando o nosso caráter regional, quando na verdade simplesmente estamos tentando registrar o mundo como ele é. Qual é a solução para isso? Não é nenhuma solução, não tem solução simples aqui, mas tem 2. Uma é a solução do Graciliano Ramos lá em Vidas Secas. Lembra do Vidas Secas, aquela família de retirantes que sai do Nordeste, ou tenta fugir da seca do Nordeste? Naquele livro, esses retirantes não têm quase capacidade de se expressar, têm uma linguagem muito quebrada. A solução do Graciliano é simples, eles não falam. Se eles não falam, não tem problema. O narrador fala por eles, uma boa solução. Uma solução inteligente do Graciliano Ramos. A outra solução que deu certo, por isso que eu disse que o Guimarães Rosa faz, é quase que inédito se não fosse um outro exemplo, um exemplo daqui, é o que faz Simões Lopes Neto. Simões Lopes Neto, 50 anos antes do Guimarães Rosa, e há uma discussão entre os críticos literários se o Guimarães Rosa teria lido e absorvido isso do Simões ou não. Não importa, a solução é a mesma. Que solução é essa? Não é Guimarães Rosa quem vai narrar a história. Não é Simões Lopes Neto quem narra a história,
mas eles transferem a função do narrador para um homem que vive naquele lugar. Blau Nunes, no caso do Simões Lopes Neto. É esse gaúcho que narra as histórias, e o modo como ele fala é o mesmo modo com que falam os personagens que vivem naquele mundo. O modo como o Riobaldo fala em Grande Sertão Veredas é o mesmo modo como falavam os jagunços que trabalhavam para ele. Bom, uma solução genial e ao mesmo tempo problemática. Por que é problemático? Porque de saída eu abro o livro e vejo um português que não é o que eu estou acostumado a falar. É um português estranho, em certo sentido. Mas, e aqui vem aquilo que começa da nossa conversa, isso é um problema para os alunos jovens. Já seria um problema ler de qualquer maneira, hoje em dia. Mas, quando eu estou diante de uma linguagem que não é nem o português que eu estou acostumado a ler, é pior. Muito pior. Para completar o problema, mesmo que eu supere a dificuldade da linguagem, que é superável, depois de um tempo, eu sempre digo para os alunos, leiam, daqui a pouco a gente acostuma. É como uma língua nova. É como estar aprendendo uma língua nova. Há aquele momento quando a gente aprende inglês, ou espanhol, qualquer língua nova, em que nós esquecemos que estamos lendo uma língua que não é a nossa. Que é só quando a gente aprende a língua. Quando tu esquece que está lendo aquela língua, ela passa a ser como a tua própria língua. Isso vai acontecer dentro do livro, se a gente seguir lendo. Mas aí então surge um segundo problema, que é o tipo de estratégia de texto que Guimarães Rosa usa para escrever. Uma linguagem difícil, sim, mas o que ele está dizendo também é difícil. Entender os personagens são complexas. Mesmo uma criança como o Miguelin tem lá todas as suas complexidades. Bom, para falar desse livro em específico, há primeiramente um truque narrativo de uma maestria dificilmente alcançável por escritores de qualquer tempo. O personagem principal da história é um menino que tem entre 7 e 8 anos. Quando começa o livro ele tem 8, mas depois tem um recuo no tempo, quando ele tinha 7, mas 8 anos podemos estabilizar por aí a idade, isso não é tão importante assim. Uma criança que vive com uma família e seus agregados no interior do interior mineiro, uma região chamada Mutum, que é uma espécie de fazenda de criação de gado, perdida no meio do sertão. E a gente percebe que o mundo dessas criaturas é praticamente o mundo dessa pequena povoação. Um dos grandes eventos desse conto é justamente o fato de que o Miguelin sai da fazenda do Mutum para ser batizado, não, para ser crismado, né? Para ser crismado num lugar chamado Sucuriju, que já é um lugar assim mais de maior porte, digamos. Quando ele volta para esse lugar, ele tenta desesperadamente dizer para a mãe que ele ouviu dizer que o lugar que eles vivem é bonito, porque a mãe anda muito triste. Ele não sabe por que ela está triste, nós vamos saber depois disso. Mas eu falava para vocês justamente de como esse narrador se estabelece. Eu teria duas escolhas possíveis para narrar essa história. Uma, o narrador seria o próprio Miguelin. Mas pergunto a vocês, como é que eu narraria uma história com a complexidade que essa história vai ter? Eu já vou apresentar para vocês qual é o enredo básico da história. Sendo o narrador uma criança de 8 anos. Quer dizer, que linguagem verossímil eu posso criar sendo o narrador uma criança de 8 anos? A outra solução, que seria uma solução mais óbvia, seria recorrer ao narrador em terceira pessoa. Que olhasse de fora a história, acompanhasse os passos do Miguelin, como um narrador tradicional em terceira pessoa pode fazer. A solução do Guimarães Rosa é mais complexa do que isso. Ele cria um ponto de vista que, em certa medida, um escritor americano, depois inglês, chamado Henry James, tinha adotado num dos seus livros, Através dos Olhos de Meg, é o nome do livro, ou Pelos Olhos, depende da tradução, em que ele narra em terceira pessoa, mas olha para o mundo como se fosse o Miguelin. Então ele consegue um misto de narrador. É um narrador que está em terceira pessoa, que pode se deslocar com alguma liberdade pelo cenário, mas ele escolhe como que se implantar como uma espécie de quase que de encosto nos ombros do Miguelin. E é a partir daí que ele nos narra essa história. E nós vemos o mundo ou não vemos, depois eu vou dizer para vocês por quê, através dos olhos dessa criança. Bom, na família em que ele vive, são 6 irmãos. Tá? Um deles não mora mais nessa região, foi viver com um tio, um lugar afastado. Tá? Dos que sobraram, nós temos uma irmã que é a mais velha, Adrelina. Vem então o Miguelin, e logo abaixo do Miguelin está o seu irmão de 6 anos, o Dito, que é uma espécie de sábio entre a família, uma criança que parece que nasceu pronta, que fala com frases definitivas e de uma profundidade que talvez nem os adultos alcançassem. E ele é, digamos assim, o único ponto de contato do Miguelin com sua família. O Miguelin tem uma relação dificílima com o pai,
muito antagonismo o tempo inteiro, e o pai vice-versa, que acha que o filho não presta para nada. A mãe vive distraída com outras ocupações. O Miguelinho não consegue perceber o que é isso, mas nós, leitores, que vemos mais do que o Miguelinho vê, porque, enfim, acompanhamos desse ponto privilegiado, percebemos, na verdade, desde a saída, que a mãe está preocupada com os outros homens que estão na história mais do que o próprio filho. Dentro desse núcleo familiar, abaixo ainda do Miguelinho e do Dito, há duas crianças pequenas, a Chica e o último da fila, que é o Tomezinho, que tem 4 anos. Então, uma escada de irmãos, e esse irmão que mora fora, o Liovaldo, vai aparecer depois, mais no final da história. Muito bem, temos então esses primeiros eventos. O Miguelinho, logo de saída, porque eu não sei se é uma cena em que o pai se livra, contra a vontade dele, de um cachorro que ele gostava muito, uma cadela, Pingos de Sol, né, se não me engano, esse é o nome da cadela. Pingo de Ouro, eu sempre confundo esse Pingos de Sol com Pingos de Ouro, Pingo de Sol é outra coisa. Pingos de Sol é o nome de uma polca, de um conto do Machado de Assis, que sempre troco por Pingos de Ouro. E aí então ele cai doente. É interessante também o papel das doenças aqui. O Miguelinho fica doente. Aparece então aquilo que é muito comum na obra do Guimarães Rosa também, os curandeiros ou feiticeiros. Não podemos esquecer que o mundo do sertão é um mundo em que ainda se pode fazer pacto com o diabo, em que se acredita em mandingas e outros tipos de feitiçaria, coisa que na cidade, a essa altura, nós já não acreditamos mais, embora muitos consultem runas aí e outras formas de adivinhação. Nós acreditamos assim, muito parcialmente nessas coisas. Não temos como acreditar como eles que de fato alguém pudesse curar com um feitiço ou com a palavra, meramente. Nesse meio tempo, também, antes disso, o Miguelinho, tentando ajudar a mãe que está apanhando do pai, acaba tomando umas lambadas do pai também. O motivo dessa briga é o tio Terês, o irmão do pai, que morava junto com eles nesse núcleo em que ainda mora a matriarca da família, e mais uma série de agregados, inclusive uma ex-escrava, uma escrava fugida, mostrando que o conto deve se localizar por volta dos anos 10, 20. O tempo do conto que não está no livro, o tempo que nós imaginamos, dado o fato de que ela fosse uma escrava fugida, que tivesse que estar viva ainda, a partir tivesse que ter fugido e ter a escravidão terminado, mas pudesse ser viva ainda, que é Mãe Tina, o nome dela. Que é uma feiticeira e ao mesmo tempo parece que é a única fonte de afeto feminino que aquelas crianças encontram. É uma espécie de babá das crianças e de certa maneira cuida das crianças, porque a mãe, como eu falei, está preocupada com outras coisas. Tá? Bom, há essa briga terrível e o tio Terês é expulso desse núcleo familiar, sendo chamado antes de ser expulso pela própria mãe de Caim. Porque traiu o irmão, enganou o irmão. Nós depois descobriremos que, na verdade, o que aconteceu ali, isso está subentendido no livro, mas a gente consegue enxergar, claro, que há ali até porque depois no final do livro fica mais claro, que na verdade há ali uma relação entre a mãe do Miguelinho e o tio, né, o irmão do pai. Tá? Ele é expulso, então, o Miguelinho cai doente, não consegue se levantar, o Dito é uma fonte de apoio para ele, diz que ele tem que se alegrar, que a vida é mais do que isso, até que então os curandeiros aparecem. 2 curandeiros, e o que vai salvá-lo nas 2 vezes em que ele cai doente, o seu Aristeu. Tem o poder de curar quase como se fosse uma espécie de palavra ainda primitiva com poder de cura. Naquelas religiões em que a palavra podia curar ainda. E Guimarães Rosa gosta muito dessas coisas e as suas obras estão recheadas de elementos dessa natureza. Muito bem, então, para encurtar essa história, para não deixá-la maior, o Miguelinho se recupera. Há uma série de outros eventos, entre eles o fato de que o pai passa a usar o Miguelinho então, para levar comida para ele no campo. E no primeiro dia que ele vai levar comida, o tio Terês o intercepta no meio do caminho, dizendo que ele tem que entregar um bilhete para a mãe. Para ele entregar esse bilhete para a mãe. Ele fica nervosíssimo com aquilo. A gente acompanha o sofrimento dele, porque ele não sabe como é que vai fazer isso, quando é que vai conseguir entregar esse bilhete. Ele fica com o bilhete queimando no bolso, né, porque ele não consegue entregar. Chega de noite, ele tenta encontrar a mãe para fazer isso, não consegue, e no dia seguinte ele reencontra o tio, diz que não pôde entregar o bilhete, ele diz que está tudo bem. A história avança, e há então um momento terrível em que o Dito, o seu irmão preferido, corta o pé, no que nós supomos um caso de tétano, me parece, pelos sintomas que são apresentados ali, e o Dito então, que era o único contato, digamos, com o Miguelinho, a única fonte de afeto naquela família, morre. Para piorar a situação, volta aquele irmão Liovaldo, que mora fora, o Miguelinho briga com ele por uma série de razões, entre elas uma engraçada, que ele quer fazer um feitiço sexual, lembra com uma das meninas que vive na fazenda, mas também por outras razões. O pai fica do lado do irmão mais velho,
esse pai parece estar sempre contra o Miguelinho também, e como um ato assim de castigo, por causa da briga, porque o Miguelinho fica de tal maneira irritado com aquele irmão, que ele parte para agressão física, e ele, embora seja mais novo, ele é muito feroz na sua agressão física. O pai coloca de castigo e quebra todas as gaiolas que ele tem. Ele tem gaiolas com passarinhos, e o pai quebra tudo como castigo. Ele se isola mais uma vez fica doente. Nesse meio tempo, surgiu na fazenda um auxiliar para trabalhar no campo, chamado Luiz Altino. E o Miguelinho percebe, mais ou menos, ele percebe isso, que a mãe ficou feliz de novo. É um momento terrível, né? Porque, de certa maneira, a gente enxerga além do que enxerga o Miguelinho, mas ao mesmo tempo está preso na consciência daquela criança. A gente não consegue, parece que nos dá uma vontade de tentar alertá-lo, mas ele também não poderia entender muitas coisas porque ele tem 8 anos, não podemos nunca esquecer disso. De todo modo, ele começa a ter um pouco de ciúme desse Luiz Altino, porque a mãe só tem olhos para o Luiz Altino. E é então que, claro, eu estou pulando algumas partes interessantes, mas para a gente encurtar a história, para a gente poder falar até mais depois sobre isso, ele então cai novamente doente. Há uma segunda doença muito mais grave, o pai que recém perdeu um filho se desespera, e o Miguelinho, de certa maneira, fica um pouco feliz com essa ideia de que agora ele tem algum valor. Mas nesse meio tempo, enquanto ele está doente, nós somos informados, indiretamente, que o pai matou o Luiz Altino e depois se matou. Porque, vendo além do que o Miguelinho pode ver, nós sabemos, claro, ele descobriu que a mulher estava envolvida com esse sujeito e depois disso tirou a própria vida. Quando o Miguelinho se recupera, novamente com a ajuda do seu Aristeu, ele já, digamos assim, já está quase que desligado dessa família. O tio Terês volta, enquanto ele está se recuperando ainda, casa com a mãe, mostrando que havia de fato, o que não estava dito na verdade fica evidente, que havia uma relação entre os dois. E é então, ao final do conto, que acontece a grande transformação do Miguelinho. Vem pela estrada um médico, um doutor, na verdade, supomos que é um doutor, quase que um duplo do Guimarães Rosa, que quando, depois que se formou medicina, ele era do interior mineiro, de uma cidade muito pequena chamada Cordesburgo. Ele vai estudar medicina e depois volta para clinicar pelo interior mineiro. E ele vai, inclusive a foto disso, de algumas das tantas viagens que ele fez, ele vai indo pelo interior, recolhendo lendas, esses modos de falar, e principalmente anotando as localidades. Há uma coisa muito interessante no Grande Senão Veredas, que se supunha que aqueles lugares do Grande Senão Veredas tivessem sido todos inventados pelo Guimarães Rosa. Porque ficou muito, na época ficou muito evidente uma linha de crítica que via no Guimarães Rosa uma espécie de Joyce, um inventor do nada das coisas. Embora Joyce também não fosse assim. O que se descobriu depois é que aquelas localidades, mais de 90% delas existiram de fato. Porque, claro, ele andava pelo interior e notava o nome dos lugares, nomes estranhos, evidentemente. Aquelas veredas com nomes estranhos que nós encontramos lá no Grande Senão Veredas. E então, chega no Mutum esse médico. Ele examina as pessoas, etc. E olha então para o Miguelinho e vê que tem alguma coisa errada com ele. O que havia de errado com o Miguelinho? O médico chega perto dele, vê que tem alguma coisa errada e tira os óculos que ele usava, Guimarães Rosa usava óculos, também era míope, e coloca os óculos na frente dos olhos do Miguelinho. E então, pela primeira vez, ele passa a enxergar as coisas como elas de fato são. Quer dizer, ao longo de toda a narrativa, nós acompanhamos o olhar dessa criança que, além de tudo, era míope ainda. E que, por isso, talvez não enxergasse as coisas com toda a profundidade que deveria enxergar, não sabemos. O fato é que quando ele coloca esses óculos diante do Miguelinho, esse homem da cidade, ele produz ali aquilo que é central dentro da obra do Guimarães Rosa. Se tem uma palavra que marca a obra do Guimarães Rosa, é a palavra, que é um lugar comum, mas essa palavra é sempre usada, é a ideia de travessia. Para que eu possa aprender ou mudar, eu preciso atravessar alguma coisa. Essa travessia, em geral, no Guimarães Rosa, envolve deslocamento físico, inclusive. É preciso cruzar o sertão para cruzar o mundo ou cruzar o interior de cada um de nós. Para o Miguelinho, esses óculos são sua travessia. Esses óculos são a ponte entre o mundo primitivo e rural em que ele vivia e o mundo que passará a ser o mundo dele a partir do momento que esses óculos estão diante dos seus olhos. Porque junto com esses óculos, o médico oferece para a família e para o Miguelinho a chance de ir morar na cidade, de sair daquele mundo. E é claro que ao deixar aquele mundo, Miguelinho não poderá mais voltar a ser essa criança que havia vivido no Mutum, que havia tentado convencer a mãe de que o Mutum era bonito, que não havia entendido que a mãe não olhava para ele porque olhava para outro lugar, que o pai tinha com ele essa relação. Nada disso ele podia ver antes disso. E tem um lado um pouco triste, como toda passagem, e é um conto sobre passagem, claro,
toda passagem da vida tem, que é o fato de que ao colocar esses óculos ele passa a enxergar as coisas como elas de fato eram. Mas ao enxergar as coisas como de fato elas são, como todos nós haveremos de enfrentar esse momento, já não temos mais oportunidade de fazer com que as coisas fossem diferentes do que elas já estão estabelecidas. Ver e entender é, na verdade, aceitar que aquela experiência está encerrada. Compreender uma experiência é, na verdade, perceber que essa experiência se tornou irreversível. Somente quando as coisas terminam eu posso analisá-las. Somente depois que eu não posso fazer mais nada em relação ao passado, que eu tenho percepção das coisas como elas são. E aí, me parece, pelo menos se a gente olhar para a história de Guimarães Rosa como um todo, só há um caminho a fazer aqui, que é seguir cruzando o mundo em direção a um outro estágio. Tá? Esses óculos, então, que o Miguelin recebe desse homem da cidade, são para ele, primeiramente, um rompimento com a infância. Já não haverá mais aquela ingenuidade que era fruto da miopia e também do seu isolamento com o mundo. O mundo se torna um mundo muito maior e não é mais possível viver encerrado no mutum. Quer dizer, no momento, então, há esse fim da infância. Depois disso, nós temos ainda o próprio fato de que o óculos, como instrumento do mundo civilizado, transporta o Miguelin para esse mundo. Nós que usamos óculos sempre pensam nisso, num mundo em que isso não houvesse, seríamos ceguetas. Né? E, em certa medida, isso mostra uma evolução, ao menos do ponto de vista científico, da qual não podemos mais voltar atrás. Quer dizer, ao enxergarmos as coisas como elas de fato são, entramos também, ingressamos nesse mundo que é o mundo das letras, que é o mundo da cultura, que é o mundo da cidade e é um mundo, de certa maneira, ao menos do ponto de vista civilizatório, superior ao mundo do campo. Não há como voltar atrás. Eu nunca me esqueço de uma montagem que teve uns anos atrás aqui do Fausto, do Goethe, e um dos dramas do Fausto é justamente o fato de que Margarida é tirada de seu mundo primitivo pelo Fausto e posta no mundo da cultura. E ao fazer isso, é claro que ela muda de mundo, mas também vê os seus laços com as famílias, com os amigos do passado rompidos, porque ela não pode voltar a ser a pessoa ingênua que ela era antes disso. Nessa peça, que era uma montagem maravilhosa de um grupo da Lituânia, a cena era linda e eu me lembrei diretamente dessa cena ali no Miguelin. Porque como é que eu demonstro que Margarida se transformou, que ela não é mais a pessoa, perdão a palavra, bronca que ela era e uma pessoa culta e civilizada, em certo sentido? Como é que eu mostro isso visualmente? Na peça, Fausto sacava do bolso um óculos e colocava um óculos no rosto de Margarida. Não tinha mais como voltar a ser a mesma pessoa. O mundo dos óculos é o mundo da cidade, não mais o mundo rural. E a obra do Guimarães Rosa parece que caminha sempre em direção a essa despedida desse mundo primitivo que parece que só sobreviveu no seu próprio texto. Então esse óculos, no primeiro momento, é o rompimento da infância. Num segundo momento, é essa adesão aos valores da cidade. E por fim, podemos imaginar isso. Essa criança que vai ser educada, essa criança míope que agora enxerga e que vai ser educada na cidade, podemos ver essa criança também como uma espécie de duplo do próprio Guimarães Rosa. Quer dizer, essa criança que conheceu esse mundo, mas que a partir de agora, levada para a cidade, passará a ser outra pessoa. E só olhará para este mundo que ela viveu como uma espécie de passado irrecuperável. Para encerrar essa parte da conversa, há um momento muito tocante no texto, porque então o médico coloca o óculos, vê que ele é míope e segue sua viagem para voltar no dia seguinte. E ele prepara então as coisas para ir embora. E quando o médico volta, ele meio que acena para o médico percebe que ele quer os óculos mais uma vez. Então ele coloca esses óculos para se despedir das pessoas, enxergando-as como de fato elas são. E pela primeira vez ele vê de fato o Mutum com olhos que podem enxergar perfeitamente, e ele então percebe a beleza do Mutum por conta própria. No começo da história, ele queria convencer a mãe de que o Mutum era bonito, mesmo não conseguindo enxergar aquele lugar. Agora, na despedida, e veja aquilo que eu falei para você, somente quando eu me despeço de alguma coisa que eu posso perceber o seu real significado, ele olha para esse mundo, para as pessoas que vêm ali, para a sua família, pela primeira vez como de fato eles são. E aqui vem o grande dilema, né? E ao que conversávamos antes de começar aqui, porque Guimarães Rosa, uma história tem uma espécie de pontuação de importância. Para ele, o cenário vale um ponto. O que a gente pode desconfiar, porque na verdade o cenário é tudo no Guimarães Rosa também. Mas valia um ponto para ele. A história, que é o que nos atrai num texto, valia 2 pontos. Apenas 2 pontos numa escala de 10. 3 pontos ele reservava para a linguagem.
E a gente vê a poesia, e a gente vê isso claramente como ele trabalha poeticamente o idioma português. Os outros 4 pontos para ele, que eram centrais, eram essas transformações, essas revelações, essas iluminações que o personagem tem ao longo da história. A gente pode ver isso aqui no final. De fato, a iluminação do Miguelín, a visão perfeita que ele passa a ter das coisas, na verdade, é ao mesmo tempo uma bênção. Ele passa a enxergar as coisas como elas são de fato. E ao mesmo tempo, a maldição que todos nós carregamos quando descobrimos alguma coisa, como ela de fato funciona. Quer dizer, isso está desde o início de praticamente todas as mitologias humanas, a ideia de que o conhecimento, de certa maneira, nos emancipa e ao mesmo tempo nos castiga. Quer dizer, Prometeu rouba o fogo dos deuses e o castigo dele é terrível. Adão e Eva roubam a consciência do que é o bem e do mal, a consciência do que é o bem e o mal, e por isso são condenados a abandonarem o paraíso. Salvo o contrário, sendo imortais seriam deuses, porque teriam perfeita consciência das coisas. Por enquanto acho que é isso, depois podemos voltar. Bom, em primeiro lugar eu gostaria muito de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, e dizer algo que é interessante. Tanto eu e o Pedro usamos óculos, mas ainda assim cada um vai ter uma visão diferente da obra. Provavelmente ele olha sobre uma perspectiva, eu vou olhar sobre outra perspectiva, e cada um que lê a história de Miguelín vai olhar sobre a sua própria perspectiva. Tem um livro muito interessante que eu acabei, na medida que eu fui, né, eu estava comentando até com o Pedro, se a gente pudesse sempre, com cada livro que nós fôssemos ler, lermos mais de uma vez, a gente vai ter uma visão diferente do livro. Né? E como eu fui estudar para poder apresentar aqui, eu li mais de uma vez. E li também um livro que são as cartas do Guimarães Rosa para o tradutor italiano. Porque, veja, o Pedro mesmo comentou isso, né? Assim, é uma linguagem tão difícil, vocês imaginem o que é para traduzir. E se é difícil para nós, que é a nossa língua materna, nós entendermos muitas vezes, existe um dicionário sobre termos do Guimarães Rosa, né? Imaginem para um tradutor. Então, assim, Guimarães Rosa dizia para o seu tradutor isso, olha, às vezes o próprio tradutor vai aprender algo da essência da minha obra que eu não consegui colocar em linguagem. Então, o Pedro teve a visão dele, eu vou ter a minha. Como eu não tenho tanta facilidade, assim, no sentido de me expressar, eu vou me guiar um pouco pela minha leitura, porque assim evita eu perder, né, algo de essencial do que eu gostaria de falar. Bom, eu queria começar dizendo para vocês o seguinte, qual foi o ponto que eu mais me comovi, o ponto que eu realmente me emocionei. E esse ponto foi o seguinte, bom, Dito, o irmão mais querido de Miguelín, seu interlocutor, né, ele corta o pé e, algo muito frequente no interior do país, ele adoece de tétano. Né? E realmente é tétano porque o Miguelín vai conversando com ele e diz assim que Dito tinha um sorriso, que ele não conseguia parar de sorrir, se chama riso sardônico. É um sintoma do tétano avançado. Mas enfim, Dito pedia muito, Miguelín ficava sempre com Dito. E Dito pede assim, Miguelín, me conta mais uma história, porque o Miguelín contava muitas histórias para o Dito. Me conta a história da cuca Pingo de Ouro. Eu vou explicar para vocês o que é a cuca Pingo de Ouro. Pingo de Ouro era uma cadelinha do Miguelín que o pai, de uma maneira grosseira, dá a cadelinha para uns tropeiros levarem e ele fica com uma dor muito grande. E aí ele escuta uma tal história de que havia uma cuca, e é uma musiquinha, uma cuca do meu coração, e ele então batiza a sua Pingo de Ouro de cuca Pingo de Ouro, e com isso ele consegue de alguma maneira elaborar aquela perda. Pois então Dito pede, Miguelín, me conta a história da cuca Pingo de Ouro. E Miguelín diz assim, eu não consigo. E Miguelín se levanta e sai numa agitação, percebendo que o irmão ia morrer, e começa a gritar e pedir ajuda e corre de um lado para o outro. Eu achei esse ponto muito tocante, porque é um momento em que a história não dá conta. O desespero chega a um ponto que a nossa capacidade de pensar, de simbolizar, de contar uma história, é insuficiente quando emerge o desespero. Bom, por que esse ponto eu achei tão tocante? Porque realmente nós nos identificamos com o desespero do Miguelín, mas acima de tudo, para mim,
este foi o ponto, vamos dizer assim, o mote e o ponto central, que me pareceu a própria homenagem que Guimarães Rosa faz do valor das histórias. Nós precisamos das histórias para dar nome para as emoções. Quando falha essa capacidade de nós contarmos histórias, nós caímos numa angústia traumática, num desespero. A primeira história nos é contada pela nossa própria mãe, que dá nome às nossas emoções iniciais. Depois nós mesmos adquirimos essa capacidade. E vejam, tanto para Miguelin quanto para Dito, contar histórias era fundamental para que a vida pudesse continuar. Era uma maneira de fugir das asperezas da vida. E nós também bebemos dessa fonte quando nós lemos uma obra pronta, escrita por Guimarães Rosa. Nós, como miguelins que somos também, nós também saímos melhores, saímos transformados. Então, eu achei esse ponto muito significativo, Pedro, porque o valor que a literatura tem, tanto do ponto de vista do indivíduo, das histórias que nós contamos, mas também a cultura, o valor que a cultura tem como um estabilizador das pessoas. Eu ia ler, acabei não lendo, mas agora vou voltar para a minha leitura. Bom, aí vem a seguinte situação, como o Pedro fez um excelente, que me ajudou muito, fez um excelente resumo da obra, né, porque tem uma cena do início, né, quando então Miguelin retorna da sua crisma e chega louco de amor pela mãe, diz assim, mãe, o Mutum é bonito. E o pai fica enfurecido com ele, que não deu bola para o pai, não pediu a bênção do pai, e já põe Miguelin de castigo, e logo depois Miguelin presencia a briga da mãe com o pai, quando o pai se apercebe da traição da mãe, e o pai vem surrar a mãe, e Miguelin se interpõe no meio. E o pai lhe surra também, e ele cai depois numa grande doença em que ele tem uma convicção. Vejam bem, não é que ele tem uma ideia que talvez pudesse acontecer, ele tem uma convicção de que ele vai morrer em 10 dias. Ele chega a fazer um acordo com Deus, quem sabe, primeiro eram 3 dias. Ele diz, mas quem sabe, me dá 10 dias. Se eu não morrer em 10 dias é porque eu não vou morrer mais. E aí é toda uma questão que cai um grande temporal. E há uma ameaça que a casa desabe. E isso é muito alegórico no sentido de que demonstra o desamparo de uma criança frente, né, ao terror de presenciar uma briga de extrema violência entre os pais. Então, nós temos uma angústia de desamparo de uma criança de 8 anos pelo abandono, mas nós temos também uma outra questão, que é muito interessante, porque, vejam bem, nós temos uma cena de amor aqui nesse momento. Miguelin chega e vai abraçar a mãe, o seu pai fica todo enciumado e quer bater nele. Então, aqui se dramatiza um conflito que é do próprio desenvolvimento do ser humano. Que o menino, né, gostaria de ter uma relação exclusiva com a mãe e, se possível, excluir o pai. Só que, como Miguelin é uma criança, tudo isso é vivido com extremo poder. Então ele realmente imagina que ele vai morrer em função disso. Ele vai sofrer algum tipo de retaliação. Além disso ser algo da natureza do ser humano, nós temos que considerar que o pai do Miguelin, de fato, era um homem bruto e violento. E a sua mãe tinha uma sexualidade realmente que passava da conta, porque era uma sexualidade incontida, tá, pela traição. Quem é que põe fim à tristeza e ao desespero de Miguelin? Eu anotei o que o Pedro falou, a palavra que pode curar, do seu Aristeu. O seu Aristeu era um homem meio místico, meio curandeiro, um homem alto, bonito, que cantava música, mas que sabia, tinha o dom de contar histórias. E de novo aqui nós retornamos do que, ao meu ver, é algo central, o valor das histórias como estabilizador da vida mental. É através das histórias do seu Aristeu e da admiração, da paixão que Miguelin fica pelas histórias do seu Aristeu, que ele sai de um episódio depressivo, vamos dizer assim, e retorna o entusiasmo pela sua vida. Uma outra coisa interessante é o seguinte. Campo Geral se passa, embora o Pedro nos falou, né, um ponto, né, o ambiente. Né, um ponto.
Guimarães Rosa, se passa no Mutum. Mutum é um palíndromo. Mutum é o seguinte, se a gente lê da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, a gente lê Mutum e Mutum, nos dois sentidos, se chama palíndromo. E eu fiquei me perguntando o seguinte, né, porque a palavra de uma forma pensada e que a gente não sabe. Nós não Rosa, se houve uma intenção, né, em colocar história. Mas vamos admitindo esta possibilidade, eu fiquei me perguntando qual seria o motivo desse palíndromo na história. E me ocorreu que este palíndromo represente a oscilação que temos na vida entre a nossa capacidade de contar histórias e momentos que essa capacidade se perde e nós caímos num terror sem nome, num desespero. Ou ainda a oscilação entre o mundo primitivo do campo e o mundo da cidade. Isso eu estou copiando dele, eu não ia dizer. Eu ia dizer o seguinte, entre o mundo primitivo da infância e o mundo adulto. É uma outra forma, acho que, de nós falarmos sobre fenômenos semelhantes, com uma linguagem diferente. Isso é uma coisa muito afeita à psicanálise, porque num processo de análise, nós oscilamos entre momentos que nós conseguimos dar significados às emoções e momentos que nós não conseguimos dar significados às emoções. Talvez o seu Aristeu possa ser, vamos dizer assim, um personagem psicanalista, digamos assim. Eu tenho que puxar um pouco a brasa para o meu assado, né, Pedro? Bom, uma outra questão importante, e que todos nós que lemos o livro ficamos tocados. Miguelín é um menino que tem que enfrentar inúmeras perdas. Algumas perdas são da vida. Outras são perdas acidentais. Não é esperado que uma criança de 8 anos perca um irmãozinho tão querido. Essa foi uma perda plus para Miguelín. Outras foram perdas da vida. Quais são essas perdas da vida? Por exemplo, Miguelín tem que se deparar com a perda da ideia ou do desejo de ter um pai maravilhoso, um pai protetor, e tem que se contentar com um pai real, um pai no mundo, um pai com falhas, mas um pai a quem ele, no final da obra, também tem consideração e amor. E Miguelín também tem que se enlutar pela ideia de uma mãe totalmente protetora, porque aquele amor maravilhoso do início, ao longo da obra, Miguelín se dá conta que às vezes ela estava com olhos mais para outra coisa do que para ele. Ele tem que se contentar com uma mãe real também, uma mãe no mundo. Eu, por exemplo, já pensei o seguinte, que a miopia, a correção da miopia, também pudesse ser esta mudança inerente ao desenvolvimento, onde nós vamos tendo que nos enlutar de um mundo idealizado para nos contentarmos com o mundo real, que não é ruim, é um mundo real, um mundo misturado, é um mundo que tem coisas muito boas, mas que também tem dor. Então, aqui eu faria, vamos dizer, a minha hipótese compreensiva, né, para a correção da miopia, seria justamente esta passagem de um mundo infantil para um mundo adulto, que implica a gente reconhecer que não temos como evitar a morte, não temos como evitar a dor, e tomamos contato com a violência das paixões humanas, inclusive das traições. Nós vemos também uma coisa muito interessante, que é o próprio desenvolvimento emocional de uma dimensão ética. É muito interessante, porque, né, de novo, o Pedro me ajudou muito. O Miguelín recebe o bilhete, falhou, para entregar para a mãe. Ele entra num drama de consciência, porque, vem cá, ele sabe que o tio Terês tem alguma coisa com a mãe. Se ele entrega o bilhete, é como se ele estivesse traindo o pai dele. Ao mesmo tempo, o tio Terês era um tio muito amoroso, que havia levado ele para a crisma. Ele entra num drama de consciência, ele não tira nem as calças para dormir. E ele começa a perguntar a todo mundo o que é o certo e o que é o errado. E cada um dá uma resposta para ele. Só para vocês verem que coisa interessante.
a mãe dele, que tinha essa sexualidade solta, diz assim, olha meu filho, errado é tudo aquilo que a gente tem muita vontade de fazer. Cada personagem vai dar a sua visão do que é certo e errado. E aqui Guimarães Rosa nos presenteia com algo muito significativo. Ou seja, no final das contas, nós temos que nos responsabilizar pelas nossas escolhas. Nós vamos ter que nos responsabilizar pela nossa dimensão ética. E Miguelin faz a sua própria escolha e diz para o tio Terês, eu não entreguei o bilhete. Ele imaginava que ele ia ser liquidado. Assim como as crianças imaginam, né, que vão sofrer castigos mortais. E ele se surpreende. Que o tio Terês dá um abraço nele e diz assim para ele, no fundo, tu é que está certo. Eu te tenho muito amor, eu só queria me despedir da tua mãe. E vai embora. Eu estou me alongando muito? Como é que estamos? Temos tempo? Uma outra coisa interessante, assim, né? Vocês viram que a obra, né, é fora do Mutum e termina fora. Ela começa, ainda bem que eu escrevi, Sucuriju. Sucuriju é onde Miguelin vai ser crismado, ele vai junto com o tio Terês e lá ele descobre que um estranho diz, como ele nos contou, que o Mutum é lindo. Miguelin volta assim, vou curar a depressão da minha mãe, eu vou dar alegria à minha mãe. Porque vejam, ele tinha se incumbido de dar alegria à mãe. Isso é uma questão aprisionante também para uma criança. Né? Mas a mãe não dá muita bola para ele, a mãe continua acometida do calundu, que é uma palavra provavelmente para desânimo, para depressão. Né? E a mãe diz o seguinte para ele, a mãe olha longe, a mãe estava sempre com um olhar longe, e diz assim, o que será que tem atrás do morro que eu nunca vou poder ver? Me ocorreu que de alguma maneira essa desesperança materna, mas de alguma maneira ligada com uma curiosidade sobre algo que está do outro lado, me parece que tenha ligado em Miguelin algo que lhe impulsionou muito na vida, que é o desejo de conhecer. Mas o desejo de conhecer traz perigos. Então tem uma cena no livro que é muito interessante. Eles querem passar embaixo de um arco-íris. Mas tem um negócio assim, diz assim, olha, mas o arco-íris é o seguinte, quem passar embaixo, o menino vira a menina vira o menino e depois não, será que tem como desvirar? Então mostra assim, o temor também de uma criança conhecer a realidade. De alguma maneira tu falasse disso também, né? Quer dizer assim, não tem como se voltar atrás quando se conhece. Bom, tem uma frase que eu estou com uma curiosidade, eu queria muito ouvir a todos vocês, e queria ouvir o Pedro também, que é o seguinte. O Miguelin, quando ele volta, o Mutum é lindo e a mãe está naquela depressão, tem uma frase que é dita o seguinte, no começo de tudo tinha um erro. E eu fiquei me perguntando, que erro seria esse? Seria a melancolia da mãe? Se refere a uma falta inerente à vida, a uma incompletude, a um casamento forçado, arranjado, ao adultério, ou se refere à pobreza? Eu não sei responder isso. Né? Bom, mas eu não quero deixar de falar para finalizar, porque eu devo estar me alongando, não? Tá? Se alongar é charmoso, sim, Marcelo. É sobre o pai do Miguelin, Nhoberno. Por quê? Porque inicialmente Miguelin tinha ódio do pai, ele queria que o pai morresse, e logo depois ele fica com medo de ele morrer. E eu, pelo meu lado, pensei o seguinte, que horror, que pai mau, eu sou um pai muito melhor, pensei. Só que ao longo da narrativa, isso vai dando lugar a sentimentos mais misturados. Tanto o Miguelin começa a ficar com pena e com uma certa saudades do pai, quanto nós também vamos nos penalizando. Não sei se sentisse isso também. Nós vamos nos penalizando com a rudeza da vida do Nhoberno. Ele trabalhava de sol a sol. Aquele limite da pobreza e da fome embruteceu aquele homem. Acabou com a vida afetiva. Acabou com a ternura dele. Tem eu fiz uma citação aqui do livro que eu achei interessante, que é o seguinte, que chega no final, quando o Miguelin então está se despedindo de todo mundo, ele tem um pequeno solucinho, ele começa a chorar, e
e pensa em Dito, pensa na Cuca Pingo de Ouro e pensa no pai, que já havia falecido. Então eu acho que aqui também aparece, isso é uma outra transformação que eu faria para o uso dos óculos. Miguelinho vai tendo uma visão mais misturada, mais humanizada dos seus pais. Né? Pais reais, pais no mundo, pais com problemas. Tem uma coisa interessante aqui, eu queria fazer uma comparação aqui com o mito de Édipo. Porque no mito de Édipo, assim, ó, por exemplo, em Oberno, se nós olharmos ele no início, que horror, que homem mau, que homem sádico, que homem insensível. Mas se nós olharmos de um outro ângulo, nós vamos dizer, mas que homem vítima da pobreza, vítima da falta de oportunidades, vítima de um sertão pobre, sem assistência do pai do poder público. Nós podemos olhar ele como vítima ou podemos olhar ele como autor de uma maldade. Pois Édipo também. Se nós olharmos Édipo como um tirano que usurpa o trono do seu pai, mata o pai, casa com a mãe e tem um filho, nós vamos ver que é um arrogante que tomou tudo a qualquer preço. Mas nós podemos olhar Édipo também como um menino que foi deixado à morte pelos seus pais, com os pés atados, daí vem o nome Édipo, que quer dizer pés inchados, para morrer. Então, uma vítima dos seus pais, que também eram vítima dos deuses, porque aquilo já estava previsto. Então, vejam, essa visão binocular, essa capacidade de nós olharmos com focos diferentes, um foco míope, um foco hipermétrope, um foco corrigido, nos permite uma estabilização da nossa vida emocional. Nós temos diferentes vértices de observação. Isso nos deixa menos dogmáticos, menos onipotentes. E a literatura tem um valor muito grande nesse sentido. Vejam que todos os regimes totalitários, o que fazem com os livros? Lembrei agora do nazismo. Queimam os livros. Os livros libertam. Bom, para finalizar, então eu queria dizer o seguinte. Uma coisa que me pareceu também muito interessante é assim, no meio de muita pobreza, é possível a riqueza do mundo psíquico. Ao longo do livro a gente vê assim, os brinquedos são feitos com sementes, com palhas. E depois também com as palavras. As palavras servem como brinquedos para construir histórias, que dão essa estabilização, que permite que Miguelinho possa ir para frente, possa crescer. E viver, e depois, em Manuelzão, o ocaso da vida e a despedida da vida. E isso é uma função da personalidade. Podemos chamar uma função poética, uma função criativa da personalidade. É uma função que vem da Constituição e também vem das experiências que nós temos com os nossos primeiros objetos de amor, nosso pai, nossa mãe. Tem uma frase que Dito diz para o Miguelinho, que é muito interessante. Ele diz o seguinte: Miguelinho, sempre alegre, que tem um sentido assim, sempre em frente, não tem outro jeito. E chega uma hora que Miguelinho pergunta para sua mãe, quando ele está indo embora, mas mãe, afinal, para que serve tudo? Por que tudo isso? Sabe qual a resposta que a mãe dá para ele? Aqui eu acho que tem uma genialidade, entre outros do Guimarães Rosa. A mãe dá um abraço nele e diz assim: eu te amo muito. Não tem como nós respondermos isso. Temos que viver a vida. Muito obrigado. Obrigada, Jair. Vamos passar a palavra, então, ao pessoal do público que queira comentar, trazer alguma observação, alguma pergunta. Só complementando essa ideia que o Jair trouxe de que as histórias têm um poder dentro da obra do Guimarães Rosa, não só nessa, mas se a gente lê o livro como um todo e entra na história do Manuelzão, lá nós veremos as histórias colocadas num plano ainda mais destacado. Quer dizer, lá, isso parece ser a tônica da própria, e talvez esses 4 pontos que o Guimarães Rosa valorizou na sua construção estejam ligados a isso, que é de que de alguma maneira essas histórias podem nos curar de algumas coisas. Talvez não mais modernamente, talvez a literatura já não possa mais fazer isso. Porque a literatura, enfim, ela passa pela nossa razão de uma maneira que a compromete no seu poder mágico, digamos. Mas essas histórias primitivas, para essas pessoas primitivas, elas tinham ainda um poder quase que religioso. Quer dizer,
Ao ouvir essa história, de certa maneira, alguma coisa operava no meu próprio corpo. A palavra tinha um outro poder que já não tem mais entre a gente. Se a gente se a gente entrar na história do Maneuzão, que é uma história de um homem no fim da sua vida, já esvaziado de forças, que vê o sonho de poder naquele pequeno mundo, que ergueu uma capela que mostra como ele subiu na vida para aqueles pobres sertanejos que vivem por lá. A capela que ele manda erguer nas terras é um símbolo de seu poder naquele mundo. E ele vai, então faz uma longa festa, parece uma querbe, que vai 3 dias de festa, mas ele vai ficando cansado. E ele também tem uma ferida no pé, né? Uma ferida que, de certa maneira, tem uma relação, até podemos fazer com a ferida que o Dito tem no pé na primeira história. Mas ali, então, perto do final, numa noite já, antes da noite da inauguração e na noite posterior à inauguração da capela, surgem 2 contadores de história. Uma é Joana Xavier, que vai contar uma série de histórias, entre elas uma história que nós vemos como a própria gênese do Grandes Noveleiros, a história de uma princesa guerreiro, como Jadorim. Mas mais do que isso, um outro contador de histórias que não contou nenhuma história até então, seu Camilo. Nessa última noite, e o Maneuzão acompanha aquela história já cansado, ele espera que o filho tome o lugar dele, mas o filho não se manifesta, porque logo que terminar a festa é preciso tocar uma boiada, a viagem é longa e o Maneuzão se sente cansado da vida. E naquele mundo está cansado da vida e está liquidado, porque é o mundo da força bruta, quer dizer, quem não tem mais função ativa, não tem mais nenhum lugar nessa sociedade. E então o filho se oferece, deixa que eu leve essa boiada, pai. Que é algo muito comum, essa relação pai e filho é muito forte na obra do Guimarães Rosa. E eu lembraria a vocês um conto que é talvez dos mais geniais do Guimarães Rosa, que é A Terceira Margem do Rio. Conhece esse conto, né? Em que um camponês, um cara que nunca foi ligado à pesca nem ao rio, resolve tomar para si uma missão de entrar numa canoa e estabelecer uma espécie de terceira margem para o rio, que é ficar parado com a canoa no meio do rio. Ninguém entende porque ele quer fazer isso, nem ele dá explicações de por que o faz. A família não entende porque ele faz isso, e ele então para essa canoa no meio do rio. Fica parado. Ele não sai de lugar nenhum. Aí poderia ter N interpretações que no conto não diz por que também. O fato é que o filho fica ao lado do pai, e a família, depois de um tempo, pensa que o sujeito enlouqueceu e abandona o lugar. Só fica o filho. E o filho todo dia vai lá, leva comida e o pai fica parado no mesmo lugar. Até que um dia, então, o filho já velho, mas um adulto já em idade avançada, grita para o pai: pai, o senhor fez sua parte, agora é a minha vez. Então, lentamente, aquele barco que havia ficado parado lá por anos, claro que é um conto fantástico, com muitas coisas, acho que no sertão, esse que também parou, que for. Então, a canoa lentamente começa em direção à margem. O conto é narrado em primeira pessoa por esse filho. E na hora em que a canoa se aproxima, ele não aguenta e foge. Ele não aguenta assumir aquela missão. Ele foge, o conto termina com a história de uma fuga. Aqui nós temos um filho que, em princípio, parece fugir da responsabilidade. Mas ele diz: pai, eu toco a boiada no lugar do senhor. Então esse homem está liquidado. Porque ele está cansado, ele tem um pé ferido, agora ele não serve para mais nada, porque o filho vai ocupar o lugar dele. E então, um outro velho, que acompanhava aquela contadora de histórias, seu Camilo, que até ainda não contava história nenhuma, começa a contar uma história, que é uma história cifrada, uma história cheia de enigmas, uma história de um boi misterioso. A história em si não tem muito sentido para a gente, mas para aquela população lá tem um sentido profundo. E de repente, vejam, e é disso que o Jair estava falando, essa história tem um poder que as nossas histórias não têm mais. Tiveram talvez um dia, quando éramos parte de grupos primitivos. E podemos imaginar aquelas histórias à beira de uma fogueira ou numa caverna, o que quer que seja. O poder de transformar. Um poder quase curativo, um poder quase milagroso. Enquanto seu Camilo conta a história desse boi, esse homem, Maneuzão, que estava entregue, sente as forças físicas, não estou falando de forças mentais, as forças físicas retornarem. E ao terminar a história ele diz: sou eu que toco a boiada. E o conto termina. Claro que é uma antecipação, a gente percebe que o conto da novela termina, a gente percebe que é uma última viagem, a gente percebe que é uma aceitação do destino. Mas essa história tem um poder e a palavra tem um poder que nós não temos mais como recuperar. Me parece, agora quando está falando, eu fui pensando nisso, de fato, nas histórias que o Miguelinho conta para o Dito. Parece que nesse mundo, que também desaparece, como eu falei a vocês, geograficamente, havia um tipo de poder na palavra, e Guimarães Rosa parece pagar um tributo a cada vez que ele escreve, um tipo de poder que nós não conhecemos mais. A palavra tem para nós uma série de poderes ainda. Mas esse poder mágico, esse poder de ato, esse poder que a gente enxerga nos textos básicos, primeiro era o verbo, e as coisas se fazem a partir do verbo, esse poder sumiu. Nós podemos, de certa maneira, ver esse poder apenas
numa esfera literária, numa esfera imaginativa, não mais esse poder. Será que um dia ele existiu, mas esse poder transformador da palavra, curador da palavra, né, no seu mais pleno efeito, como a gente vê aí? Eu vou, então, aproveitar e fazer um comentário sobre isso, Pedro, porque a gente pensa que a palavra da mãe, pai, tem este poder. Esse poder por quê? Porque, de alguma forma, o mundo caótico e do bebê, ele começa a ser organizado, vamos dizer assim. De alguma forma, né, dá algum sentido pela palavra. Então, tem um psicanalista francês, Lacan, que diz que a força da palavra primitiva, que a palavra pai, mãe, né, do pai e da mãe, é uma força que existe para sempre dentro de nós. E uma tentativa da psicanálise contemporânea é justamente tentar trazer ou chegar nessa força da palavra primitiva, né? Então, e aqui no texto tem algo que que me preocupa assim, muito com a questão da palavra, das comunicações não verbais, me chamou muita atenção. Na página 123, na minha edição, diz assim: só a Rosa parecia capaz de compreender no meio do sentir, mas um sentimento sabido e um compreendido adivinhado. E é exatamente ali que ele está colocando isso, né? Que não é um sentimento de palavra, ele é sabido, ele é compreendido, mas adivinhado, né? Em que ela começa a colocar exatamente isso, a conseguir, né? Então, acho que a literatura, sim, ela tem, ou teve esse poder mágico, talvez tenha ainda, talvez para algumas pessoas, né? Mas existe essa questão para nós, psicanalistas, da palavra do pai e da mãe, né? E muito pai e mãe, porque a gente pensa na mãe em geral, né? Mas o pai está ali, o pai está garantindo a mãe, né? De alguma forma, que a mãe possa fazer isso, ele precisa assegurar o meio ambiente. Então, eu acho que ainda tem um pouco de palavra mágica esperançosa. Queres falar, né? Aprendi bastante, fiquei pensando em muitas outras coisas. Não está ouvindo? Agora deu. E uma coisa que me ocorreu, que enquanto os dois falavam, é assim, quando a gente lê mais de uma vez um livro, né, é porque aquele livro capturou alguma coisa que as palavras ali não deram conta, né? Então, eu sempre fico impressionada quando tem um autor como esse, né, que faz com que a gente termine o livro e quase tenha que escrever a continuação, ou ele de novo, ao ponto de ler mais uma vez aquele livro, né? Então, fiquei comparando isso com as duas vozes narrativas, né, em terceira pessoa e em primeira, e a nossa, que é o leitor, né, que terminando tem vontade de ler de novo e mais uma vez e continuar conversando, né? Me lembrei também, daí do ponto de vista da psicanálise, que isso acontece muito com os adolescentes. Como eles não têm, para frente eles não podem ir porque é a aceitação da morte. E para trás é a infância que não dá mais, eles acabam criando, né? Criam um mundo, criam o que a gente tem pela frente, né? Então, são coisas que me ocorreram para contribuir aí, que me surgiram a partir da exposição. Obrigada. Kátia, obrigado pelos comentários que tu fizeste para todos nós aqui. E tu falasse em ler novamente um livro, né? Nós estávamos comentando antes, assim, até em função da necessidade de fazer o comentário, eu li 3 vezes o livro, fiz a minha mulher ler 2 vezes o livro também. Tá? E a gente realmente, vamos dizer, com essa releitura, a gente aprende, né? A gente coloca óculos diferentes, corrige melhor. Agora, eu vou fazer uma discordância boa, não daquelas ruins, né? Uma discordância boa do Pedro, porque eu vou dizer, eu ainda acho que a literatura tem um efeito transformador, e eu acho que a preocupação maior é que não só não se está lendo 2 vezes, não se está lendo 1 vez. Se lê muito pouco. Tu tem experiência no ensino, e talvez possa dar até um depoimento disso, assim, né? O prazer da leitura. Eu tenho uma experiência, agora, lendo esse livro, é muito interessante, assim, eu posso fazer esse tipo de confissão. Em algum momento, na segunda, terceira, eu comecei a ver aspectos miguelim meus, de ficar assustado, ficar com medo que vão brigar comigo, essas coisas assim.
a leitura vai ajudando a gente a se fortalecer e se transformar. Quem é que não tem a experiência de estar deprimido e ir ao cinema, ver um belo filme e sair transformado por aquela experiência estética, transformadora? Então, eu continuo achando ainda que a palavra, ela tem um efeito muito rico. Agora, há toda uma outra força anti-palavra, uma força obscurantista, né? E que nós temos que estar atentos a isso. A provocação é boa, né? A provocação é boa. Às vezes, eu tentava antes os alunos a ler 2 vezes o livro, mas meia vez está difícil já, né? Não todos os alunos, evidentemente, mas o problema é que a literatura, me parece, não é nem só a velocidade com que os outros meios funcionam, que de fato prejudica essa forma de assimilação lenta de conteúdo que é a leitura, das formas a mais lenta de todas, a mais trabalhosa. Eu contava mesmo hoje em aula de um aluno que me disse esses dias, é que me dá uma dor de cabeça, eu começo a ler e me dói a cabeça. De fato, ler não é fácil, das atividades, digamos assim, nosso contato com a arte, com todas as formas de arte, é aquela mais ativa de todas. Não vou entrar no mérito de ser mais poderosa não, porque eu acho que não é por aí, acho que todas as formas são tão poderosas quanto a literatura, cada qual dessas formas com as suas características. Mas qualquer uma das outras artes, qualquer uma, essas artes penetram em nossos sentidos, quer queiramos, quer não, desde que tenhamos olhos e enxergaremos uma tela, uma escultura, um prédio, uma dança, um filme, desde que tenhamos olhos eles enxergaremos. Se tivermos ouvidos funcionando, ouviremos a música que nos toca, a gente entendermos a música ou não. A leitura, a não ser que ativamente nós nos dediquemos a entender o que está escrito ali, ela não funciona. Eu dava um exemplo hoje em aula, nós todos já passamos por isso mesmo, sendo leitores, que por alguma razão ou outra nos distraímos do texto que estamos lendo. Acontece seguidamente. Passamos 20, 30 páginas que não existiram, porque a gente estava pensando outra coisa, quando voltamos ao texto a gente nem sabe o que está acontecendo. Como ler e fazer outra coisa ao mesmo tempo? E isso num tempo em que há muitos estímulos e é preciso fazer tudo ao mesmo tempo. O cara tem que ouvir uma música, jogar em rede com os amigos, e ao mesmo tempo está pensando outra coisa, e está tocando e está mandando um SMS ao mesmo tempo. Isso também é difícil, né? Isso também é um outro tipo de relação que cara, quanto mais tempo passa, mais difícil é para a gente fazer. Eu vejo meus irmãos mais novos jogando videogame, e eu jogava videogame também, mas eles jogam muito mais rápido. Eles têm um domínio daquilo que nós não temos como ter. Por outro lado, claro, é um mundo em que a palavra vai perdendo poder. Tá? Isso que eu dizia é o seguinte, é uma ideia, tentando ecoar um pouco o que Guimarães Rosa pensava. Ele dizia assim, eu sou muito mais das religiões do que das filosofias. Eu sou muito mais da palavra de um pregador do que da palavra de um orador. Eu sou muito mais Platão do que Aristóteles, em certo sentido. Quer dizer, havia um tempo em que as palavras não estavam falsificadas por um texto, que as palavras tinham... Claro que isso pode ser, me parece muito mais mitologia do que propriamente verdade, nós não temos como conhecer isso. Mas um tempo em que a palavra tinha um poder de transformar, não no sentido apenas, que é um imenso sentido da literatura, que pode modificar nosso estado de espírito e nossa consciência a respeito das coisas, e quando a literatura faz isso, ela é ótima, mas um poder maior do que esse, né? Um poder de cura efetiva, um poder de transformação religioso. E parece que é isso que Guimarães Rosa busca no seu texto. E talvez assim, além da linguagem difícil, que é de fato complicado, além do mundo sertão, que a gente já não conhece mais, também por vezes não se interessa, penso no caso dos alunos. Além das histórias, por vezes muito intrincadas, com tantos níveis, a gente levantou aqui dois ou três níveis de muitos outros que estão por aí, que cada um de vocês que lê vai encontrar. E parece que o objetivo central do Guimarães Rosa eram de fato esses 4 pontos. Era lembrar o leitor, ou pelo menos fazer o leitor intuir, se não teve essa experiência, a experiência de um mundo em que era possível, por meio da palavra, transformar as coisas. Né? E nós estamos falando de um mundo, e a gente pode pegar, se a gente voltar para as formas mais antigas de uso da palavra, de um mundo em que um feitiço só acontece com um passe de mágica com a palavra. É preciso dizer, veja que não tem feitiço sem a palavra transformadora. Desde que seja o abacadabra das crianças, mas é isso, eu tenho que dar o passe de mágica, ele passa pela palavra. Podem ver assim, qualquer passe de mágica, pegue no caso do Harry Potter também tem isso. Sem um passe, sem uma palavra, as coisas não se materializam. E isso parece estar presente nos livros dele, é uma nostalgia de um tempo que as coisas foram assim. Que também não é o tempo dele. Nenhum de nós é tão antigo, talvez, para pegar esse poder que a palavra talvez tenha tido, pelo menos no imaginário humano. A literatura é o que nos sobrou de forma de contato, aceitando a provocação do Jair. A literatura é a palavra que nos cabe. O problema maior é que
não só vivemos tempo em que lemos cada vez menos e que as palavras têm cada vez menos poder. As pessoas, por uma série de razões, não só no Brasil, não é um problema brasileiro, mas no mundo, conhecem cada vez um menor número de palavras. Também tem isso. Mas mais do que isso, dadas as experiências radicais que nós tivemos aí ao longo do século XX, depois de toda a mortandade daquelas duas grandes guerras, em que nós temos que admitir que homens que eram leitores, que homens que liam Goethe, ou que escutavam lá Bach, Beethoven, foram capazes de, sem nenhum problema, dirigir um campo de concentração, por exemplo. Claro, um exemplo radical, mas essas palavras que nos transformam não foram capazes de conter a fera naqueles homens. Nós ainda vivemos no rescaldo disso, de um tempo que as palavras não puderam nos salvar da barbárie. Talvez nunca possam ter nos salvado, mas parece, né, que essa cultura que nós tanto prezamos e cada um de nós sabe que muda individualmente, fica melhor quando lê um livro como esse, por exemplo, que saímos desse livro mais ricos do que entramos, de que essas palavras não foram capazes de conter o maior horror que nós já experimentamos. Também há essa parte que dá um descrédito, eu acho, às palavras, pelo menos hoje em dia, né? Obrigada. Respondendo, sem dar uma resposta, a por que será que algumas dessas pessoas não ficam tocadas de uma maneira positiva, contaria a história que todos conhecem da rã e do escorpião. Conhecem? Todos conhecem? Algum não conhece? Se tiver um que não conhece, eu conto. Então eu vou contar. A história é o seguinte: uma rã um escorpião precisava atravessar um rio. E ele pede carona para uma rã, para ir nas costas da rã. Mas a rã diz: mas tu vai me picar? Mas como que eu vou te picar? Se eu te picar, tu vai me transportar, eu preciso que tu te mantenhas viva. Pois então, o escorpião sobe nas costas da rã e no meio do caminho, evidentemente, o escorpião pica a rã. E a rã pergunta: mas por que tu está fazendo isso? Tu mesmo vai perecer aqui, porque eu vou me afogar agora. Está na minha natureza. Então, a literatura, ela tem seus limites. Ela não pode, né, modificar a natureza básica de predomínio, de maldade ou de bondade de cada pessoa. Né? Pelo menos é uma... Muito obrigada, Jair. Muito obrigada, Pedro. Mais alguma contribuição, pergunta? Bom, já estamos adiantado da hora, né? Então, eu quero agradecer ao Pedro Gonzaga por ter trazido uma contribuição tão importante, interessante e entusiasmada, né? Eu acho que isso é muito importante também. Ao Jair Kuznick também, né? Por toda uma contribuição também importante e muito entusiasmada a respeito desse texto e autor, né? Que certamente, como o Pedro disse, né? A gente muda ao lê-lo, muda ao ler cada palavra, né? Então, agradecer à Livraria Saraiva, né, por essa disponibilidade toda de nós estarmos aqui a cada segunda, terça-feira do mês, né, para conversar um pouco sobre literatura e psicanálise. Né. Na próxima, vai ser dia 13 de setembro. Dia 13 de setembro nós vamos falar sobre um conto de uma romancista neozelandesa, da Nova Zelândia, né, mas que viveu na Europa e nos Estados Unidos, que o conto se chama The Garden Party, né, o Jardim, né, e a autora me falhou a memória agora, Catherine Mansell. Então, na próxima, dia 13 de setembro. Né. Só para finalizar, queria agradecer muito, queria dizer do prazer de poder ir de artigo, assim, né? Realmente eu saio transformado também. E queria também dizer o seguinte, que João Guimarães Rosa era médico. É interessante, assim, sobre o momento atual da medicina, né? Eu sou médico também. Né? O valor para a técnica, para o cientificismo e, assim, a dimensão humanista, como isso, nós temos que estar atentos a isso, né? Que é representado por livros como a obra, né, de João Guimarães Rosa. E antes de eu encerrar, tu queres falar, Pedro? Não. Tá bem. Está satisfeito. Ok. Ótimo também. Então, e colocar para vocês, né, que essa é uma atividade também, além da Livraria Saraiva, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, que vocês podem se inteirar de outras atividades pelo nosso site, né, sppa.org.br, que nós temos
Então, alguns informativos aqui, tem o último número do jornal, tem um folder, um flyer sobre um ciclo de estudos, né? Tem um marcador de livros também, e tem as próximas atividades da sociedade. E nós temos também uma clínica, né, que atende os pacientes que tiverem interesse em psicanálise, que pode ser procurado através do telefone da sociedade, que é 3224-3340. Tá? Muito obrigada a todos e boa noite.